Amigas, amigos, internautas do Centro Espírita Caminho de Luz, vamos a mais uma série, mais um programa, Dicas de Leitura Espírita. Nós vimos os outros programas tratando das obras básicas de Allan Kardec. No último, tratamos de obras póstumas, que não está incluso no Pentateuco Kardeciano, mas é pouco compulsada pelos espíritas, pouco conhecida. Hoje, nós vamos trazer mais uma obra de Allan Kardec, que não está no Pentateuco Kardeciano, que é Pentateuco, lembrando, né, para nós estudarmos juntos, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis. Então aí as obras básicas, o alicerce, o pilar. Depois nós vimos obras póstumas e agora, hoje, nós queremos conversar com você muito rapidinho, como se fosse um podcast sobre uma obra também pouco conhecida e pouco compulsada pelos espíritas. É a obra O que é o Espiritismo. É uma obra que Kardec lançou, como o título já diz, para explicar o que é o Espiritismo. Então eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem assim, eu estava num determinado lugar e a pessoa comentou comigo um negócio e eu não soube explicar para ela. E isso acontece até com pessoas que estudam o Espiritismo. Conheço muita gente que é estudioso das obras básicas e às vezes a pessoa se perde na hora da pergunta, por faltar o argumento construído, que são coisas diferentes. O argumento construído, ele vem do debate. Poderia se dizer aqui da dialética socrática. Eu lanço a pergunta, você reflete e me devolve com um questionamento ou uma observação, e eu te devolvo, e aí nós vamos debatendo. Construção do conhecimento. Como normalmente as pessoas estudam, leem, mas não refletem, não integram, não participam de grupo de estudo, ou o debate não aflora, acaba ficando um conhecimento que eu chamo de encruado. A pessoa faz a sua ideia e fica com ela. Então falta o argumento construído. O argumento que quando alguém me perguntar tal coisa, e as pessoas perguntam as coisas mais ou menos iguais, eu já tenho o argumento construído. Eu já vi que alguém falou isso, eu já vi que alguém trabalhou isso. E o que é o livro, o que é o Espiritismo? Exatamente o argumento construído. Kardec vai escrevendo como é que é o Espiritismo. O que é, por que tem, por que existe, como é que as coisas foram acontecendo. E nos traz uma obra fina, era fininha, e com um grande cabedal de conhecimentos. Base para que nós possamos não só entender o Espiritismo, entender o pensamento de Allan Kardec e entender o que se passava na sociedade na época, adquirindo argumentos para nós debatermos hoje e mostrarmos para várias pessoas o que é o Espiritismo. E isso poderá levar muita gente a se despertar para conhecer de outra forma, quebrando intolerâncias, barreiras, preconceitos que por acaso existam. É preciso nós entendermos que quando Kardec traz a lume o Espiritismo, aquela época Paris e a Europa regurgitava de conhecimento. Era uma hora onde a ciência estava, para a época, muito avançada. As sociedades de estudos científicos eram muito conhecidos. Haviam os saraus culturais, os saraus onde as pessoas se reuniam para a leitura de poemas, para a declamação desses poemas, ou para apresentação musicais, de operetas, óperas, ou sinfonias, ou para debates científicos. Foi nesse ambiente que surgiu as mesas girantes, que Madame Prene Maison convida depois Kardec para dirigir, e aí nós sabemos toda a história, como é que a história ocorre. Então nós estamos diante de um fervor cultural e científico muito, muito forte, particularmente em contradição à Igreja, porque era forte ainda no século XIX os horrores da Idade Média, onde a Igreja impôs a Inquisição e impôs uma força descomunal sobre as pessoas. E as pessoas na Europa começam a se libertar dessas amarras da Igreja, a se revoltar contra a Igreja, quanto às pessoas. A Igreja não perdeu o poder ainda, ela tinha muito poder, interferia, mas na Europa já era bem menos, já começava a reagir. Então, quando o Espiritismo surge, até mesmo na espiritualidade inferior, ele passou meio assim, sem dar muito valor. Os inimigos do Cristo, aqueles que odeiam o Cristo que hoje nós estamos enfrentando,
Eles, vamos atacar aqui, atacar ali, não vai dar em nada. E realmente quase foi isso que ocorreu. Fizeram o auto de fé em Barcelona em 1863, quando o bispo de Barcelona queimou um carregamento de obras espíritas, né? Fizeram ataques nas igrejas, depois o movimento Kardec partiu, a Miguel Gabriel Boudet levou mais um pouco, e depois, se não fosse Bezerra de Menezes ir a Paris e comprar os originais das obras básicas e fundasse a FEB, talvez hoje não existisse o Espiritismo. Então, realmente atacaram. E no Brasil foi perseguido, acabou sendo confundido com outras coisas, e é o estado que nós estamos vivendo hoje. Então, nós temos aí que esses espíritos inferiores também não deram muita atenção, né? Agora sim, agora os espíritos perversos, né? Os justiceiros, o anticristo, viu que o espiritismo é realmente quem estará liderando a construção do mundo e regeneração, e passaram o ataque, mas isso é um assunto para outro livro, que nós vamos comentar mais à frente, para você ficar curioso e ficar olhando dicas de leitura espírita, quando eu colocar lá as obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda sobre a transição. Aí você vai lá e a gente faz alguns comentários sobre ele. Mas voltando ao que é o espiritismo, naquele tempo, em Paris, essas discussões eram muito comuns. E os debates que Kardec se apresentou para tratar daqueles que atacavam o Espiritismo, o livro dos Espíritos, são louváveis e estão transcritos aqui. Então tem esses diários. Tem um debate com o padre que é imperdível, que a inteligência, a perspicácia, a astúcia de Kardec é magistral. Ele traz o Espiritismo em estado puro, argumento para nós, assertividade, como gostam de dizer os psicólogos, os psicoterapeutas. Assertividade nas colocações, não se deixava perder pela emoção, não entrava na urdidura dos espíritos encarnados que estavam acossando os agressores do espiritismo. Então são debates louváveis. Eu acho que tem coisa da época, tem linguajar da época, tem comentários sobre fatos da época, mas de qualquer forma são diálogos instrutivos para todos nós. Ao longo do livro ele vai tratando de vários assuntos, as dissidências que ocorreriam, o charlatanismo, ele discute, debate, ele fala muito sobre os médiuns interesseiros, médiuns despreparados, ele alerta para médiuns que receberiam mensagens que seriam dele mesmo, o chamado animismo, né, exacerbado, que o médium acaba não trabalhando e fica preso de espíritos inferiores, e por aí vai, né? Ele fala das sociedades espíritas, ele fala do futuro do movimento espírita. Então ele trata de tudo o que envolve o espiritismo, debate sobre a pluralidade dos mundos, fala da alma, né? Fala da vida na Terra. Então ele faz um apanhado em textos pequenos, dividido em 3 capítulos, que nos ajudam a entender o espiritismo de uma forma muito mais profunda. É um livro que eu diria de importante leitura. O espírita que der uma passagem por ele, como eu disse, é um livro curto, um livro fino, que der uma passagem na forma de pergunta e resposta, não se demora tanto para ler, ele acaba incluindo no seu cabedal de argumentos uma série de ideias que nós às vezes não percebemos. Na verdade, a maioria, porque, como eu disse, o Kardec, em um debate, eu não queria estar com ele jamais. Não queria enfrentá-lo em um debate de jeito nenhum. Então, gente, vamos divulgar essa obra, vamos ler essa obra, vamos buscar conhecê-la para que nós possamos compreender melhor o Espiritismo. E se você está conosco, divulgue o Dicas de Leitura Espírita, para que as pessoas possam conhecer a boa literatura espírita e possam adquirir as ferramentas que precisam para o prosseguimento da sua jornada. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco sempre. Muito obrigado pela sua paciência.